Jesus. E a Bíblia diz que ela cai aos pés de Jesus. Né? Então, ela sempre prioriza estar aos pés de Jesus. Pode falar, pastor. Quando nós falamos de prioridades, às vezes a pessoa acha assim, não, você tem que estar na igreja o tempo todo, você tem que estar acatando todas as decisões. Não, a prioridade é Deus ser a primazia na sua vida. No seu trabalho, você vai agir como um cristão, como Deus é que governa a sua vida. Na sua escola, no seu bairro, na família, você tem que agir como observando os mandamentos e os princípios da palavra de Deus. E porque muita gente quer Deus, né? Muita gente assim que você pergunta assim, você quer Deus? Todo fala, eu quero Deus. Mas muita gente não tem tempo para Deus. Tem muita gente que não tem tempo para Deus aqui na terra, mas como você vai poder viver a eternidade com Ele lá no céu? É preciso você ter consciência disso, que o que você está fazendo aqui é que vai refletir lá na glória. Não junteis tesouro na terra, mas juntei tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Então, querido, hoje que nós temos que ver é viver, como nós falamos na aula passada aqui, lá em João diz, aquele que de mim se alimenta, também viverás por mim. Você passa a ser um instrumento de Deus e a imagem de Cristo reflete em nossas vidas, através do nosso testemunho e através do Espírito Santo que habita em nós. Amém. E Efésios 5, versículo 1 e 2 fala assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A nossa vida, ela se torna uma oferta ao Senhor a partir do momento em que nós renunciamos em prol do Evangelho. A nossa vida se torna uma oferta agradável a Deus quando nós vivemos de renúncia pelo reino de Deus. Amém? Vocês entendem isso? Viver o reino de Deus é viver renúncia. É renunciar a nós mesmos, é renunciar à carne e viver como Maria renunciou ali, tudo que podia renunciar. E ela se entregou totalmente, ela quebrou totalmente, derramou até a última gotinha dela. Você quer falar, Ellen? Você pegou o microfone, achei que você queria falar. Ah, você está sendo a microfonista hoje? Então, servir a Deus, queridos, implica em renúncia. Nós nunca vamos conseguir entregar a nossa vida totalmente como oferta agradável ao Senhor, se nós não renunciarmos em prol de Jesus, em prol do Evangelho. E olha a importância da adoração. Depois que Judas, né, ficou indignado lá, porque Maria estava derramando um nardo tão caro, né, esse óleo tão caro, né, a gente podia pegar, vender e dar para os pobres, vamos distribuir para os pobres esse negócio aí, que é muito mais vantagem. Né? Aí olha o que Jesus fala, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Veja aí a importância dessa adoração de Maria. E muitas vezes nós não damos importância à adoração a Deus. Eu não estou falando só de louvores, né? De vir aqui na hora do louvor e cantar. Mas todo tipo de adoração com a nossa vida. O que Maria fez aí? Jesus recebeu como uma preparação para o dia da sua morte ali, para o seu sepultamento. O que acontecia naquela época? Era o costume, né, dos judeus lá, passar essas especiarias, esses óleos, nos corpos, antes de enterrar. Eu até separei um versículo aqui, João 19, 38, 40, que foi quando aconteceu isso com Jesus, depois da morte de Jesus. Olha aí, depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus.
com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então, isso era um costume na época. E Maria, ela antecede isso aí. Ela, ao invés de fazer isso com Jesus morto, ela faz com Jesus vivo. E olha para vocês verem como que nós podemos fazer uma comparação aí, depois que Jesus já havia sido sepultado, vai as mulheres ali, né, aquelas que serviam a Jesus, elas vão ao encontro ali na sepultura de Jesus para fazer isso. Né? E quando elas chegam lá, o que acontece? O anjo já está lá e fala, por que vocês estão procurando quem está vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui. Né? Já ressuscitou. Então, já era tarde demais para poder fazer isso. Para elas poderem cuidar de Jesus ali. E Maria, ela faz essa forma de adoração antes com Jesus vivo. E o que nós precisamos pensar hoje é o que nós estamos fazendo para Jesus hoje. O que eu estou fazendo hoje. E não é só para Jesus, não. Mas para minha família, para os meus amigos, né? Vamos visitar hoje. Vamos amar hoje. Vamos falar coisas bonitas. Vamos fazer algo pelos nossos e pelos outros que precisam da gente hoje. Porque depois pode ser tarde demais. Não é verdade? Vamos fazer tudo o que nós podemos, não só para Jesus, mas por todos aqueles que estão conosco, por todos aqueles que estão do nosso lado. Porque amanhã é um dia que nós não conhecemos. O amanhã pertence ao Senhor. E nós precisamos tomar uma posição hoje nas nossas vidas, de fazer algo para o Senhor hoje. Vamos adorar o Senhor hoje. Se eu não estou orando todos os dias, toma essa decisão hoje, vou tomar essa decisão hoje, eu vou orar todos os dias, eu vou tirar o melhor horário do meu tempo. É aquele horário que eu não sinto sono. É aquele horário que eu não estou cansado. E vou me dedicar ao Senhor. Porque eu posso chamar o Senhor todo momento que eu quiser. Aqui no Brasil, nós ainda temos um privilégio, que é poder pegar a Bíblia e sair com ela debaixo do braço, ou em cima da cabeça, ou aberta na testa. Ninguém vai chegar e me prender por conta disso. Aqui no Brasil, nós ainda temos, não sei até quando nós vamos ter, mas o dia que eu não puder vir para a igreja, congregar e falar de Jesus e adorar o Senhor aqui com os meus irmãos, eu tenho que ter me preparado. Não sei se vai acontecer isso aqui, né? Espero eu que não, que nós tenhamos essa liberdade sempre, que o Senhor haja ao nosso favor sempre. Mas nós não somos melhores que os outros, como nós não somos melhores que Judas, e muitas vezes nós agimos como ele. Então, que nós possamos fazer como Maria, perceber essa importância e não protelar. Aquilo que você tem que fazer, faça hoje. Se você tem que fazer algo, irmão, se você está pensando aí, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que perdoar alguém que eu não perdoei. Eu tenho que conversar com alguém que eu não quero conversar. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que ir ali falar para meu pai e para minha mãe que eu os amo. Eu tenho que tratar melhor o meu irmão, não sei. Saia daqui e já faça. Porque o amanhã não nos pertence. Hoje eu posso estar falando aqui e amanhã eu posso não estar aqui mais. É só o Senhor que sabe da minha vida e da minha morte. Né? Então, vamos viver para o Senhor. Viver intensamente para o Senhor. Os versículos 9 e 11. Enquanto isso,
uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa deles, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Agora não era suficiente só matar Jesus, não. Agora tinha que matar Lázaro também, né? Olha aí, o amigo de Jesus também ameaçado de morte. Né? Aquele que serve ao Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que quer viver para o Senhor e fazer as coisas do Senhor, a vida não vai ser flores. Nunca é. Né? Eu estava conversando com o Diego aí, esses atores mesmo, que fizeram Jesus, eles são perseguidos, eles não fazem mais outra coisa. Porque fizeram Jesus, né? Aquele de Mel Gibson mesmo. Diz que ele, a carreira dele acabou ali. Por quê? Mel Gibson ainda falou com ele. Mel Gibson falou, olha, você quer fazer? Você saiba que vai terminar aqui. Você não vai conseguir papel grande. Não, eu quero. Mel Gibson investiu o dinheiro do bolso dele para poder fazer aquele filme, Paixão de Cristo. Né? E um filme muito bonito, né? Por sinal. E eu achei assim, o que mais retrata, de todos os filmes, eu acho que é o que mais retrata a crucificação de Cristo ali para a gente. O filme, toda vez que eu assisto aquela parte ali, eu choro, porque não tem como não chorar. Né? Aquela parte ali de Jesus levanta a cruz até chegar ali para ser crucificado, e todo aquele momento ali. Então, as pessoas que se declaram que são cristãos, né? Já que estava me falando de alguns atores aí que se declararam cristãos, eu não lembro o nome, mas nós devem lembrar. Agora, assim, começando a carreira no auge, pegando papel grande, acabou para eles. Não consegue mais. Por quê? Porque as pessoas perseguem. Se falar que é cristão, acabou. Aí você só consegue fazer papel de segunda, terceira ali, e olhe lá. Porque os cristãos são perseguidos. Né? Independente se são evangélicos ou se são católicos, né? São cristãos. E se declaram cristãos, são bombardeados. E é isso que está acontecendo aqui com Lázaro. Né? E o que nós vemos aqui? Por que eles querem matar Lázaro? Por que isso? Não basta só matar Jesus? Agora quer matar Lázaro também? Né? A ressurreição de Lázaro aí era uma evidência poderosa que Jesus era o autor da vida, que Jesus realmente era o Messias. Então, eles não queriam nem saber. Né? Vamos matar Lázaro também. Jesus ali mostra algo poderoso. 4 dias. 4 dias, não eram 3 não, né? Que Ellen falou da crença lá que eles tinham. Até 3 dias, qualquer um podia fazer os ritual lá e ressuscitar um morto. Mas a partir do 4º dia não podia mais. Não tinha como, eles não acreditavam mais. A partir do 4º dia, acabou. Mas Jesus foi no 4º dia. E Lázaro saiu para fora caminhando. Já devia estar ali em estado de putrefação. Né? Com 4 dias, eu creio que já está em estado de putrefação. Né? E aí, Jesus vem e faz esse milagre maravilhoso ali na vida desse povo, na vida de Lázaro, na vida de Maria, na vida de Marta, e mostra para todo mundo quem ele é, quem verdadeiro ele é, o Deus que ele estava falando ali para os discípulos dele que ele era. O Jesus, o Messias, aquele que pode todas as coisas, aquele que é capaz de, até a morte, fugir dele. Até na morte dá jeito. A gente tem mania de falar assim, para tudo tem jeito, menos para a morte. Mas quem crê em Jesus, até a morte tem jeito. Amém, queridos? E se não for nessa vida, vai ser após a ressurreição com Cristo. Vai ser após
a vinda de Jesus, mas nós teremos a vida eterna. Jesus nos prometeu isso e nós teremos a vida eterna em Cristo, né? E aí, eles queriam matar Jesus, matar Lázaro, porque muitos creram nele, né? Como diz lá no versículo, muitos creram em Lázaro. Muitos creram em Jesus por conta de Lázaro, pelo que aconteceu. E Lázaro agora, além de amigo de Jesus, Lázaro era um milagre de Cristo. Lázaro ali deixou de ser uma simples pessoa, um simples mortal, para ser uma pessoa que saiu dos mortos e voltou à vida. Por conta do poder de Cristo, por conta do milagre maravilhoso que Deus realizou ali naquele lugar, que Jesus operou, né? Então, os inimigos ali não queriam mais que Lázaro fosse o troféu sobre a morte. Lázaro agora era um troféu ali sobre a morte. E Jesus empunhava aquele troféu. Jesus era a vida. E é a vida, continua sendo, né? E Lázaro também, além de ser um milagre de Deus, Lázaro é testemunho vivo de quem Jesus é. De quem Jesus era naquela época e de quem Jesus é e continua sendo, né? Como a própria Bíblia diz lá em Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, queridos? Então, a importância de darmos testemunho de vida aí. É muito importante que nós vivamos isso todos os dias, para que através das nossas vidas, nós possamos alcançar outras vidas para Jesus. E era isso que Lázaro estava fazendo. Multidões vinham para ver Lázaro, para ver o milagre que Jesus tinha feito, e se rendiam aos pés do Senhor ali, porque Lázaro era o instrumento vivo do poder de Deus ali naquele lugar, naquele momento. E Jesus estava lá para receber todos de braços abertos, como o Senhor está aqui para nos receber de braços abertos. E Ele poder fazer milagres em nossas vidas, porque Jesus faz a mesma coisa que Ele fazia ali naquela época. Ele faz hoje. E Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. Amém? E quando damos testemunhos do Evangelho, pessoas se achegam a Cristo, né? Como eu disse, através das nossas vidas. Carla, Alisson, pode falar. deixa eu só pegar uma carona de Lázaro aí. O que acontece é o seguinte, é uma boa oportunidade para a gente fazer uma base teológica sobre o pecado contra o Espírito Santo. Que existe uma proposta teológica que, para mim, é a mais plausível. A gente sempre tem dúvida, né, sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque as pessoas que rejeitam Cristo e que querem matar Lázaro, existem uma coisa muito importante nelas. Elas certamente sabem que Jesus é o Messias. Não há dúvida. Certamente elas sabem. Mas por que elas querem matar? Porque elas estão apegadas naquele sistema religioso que era muito vantajoso para eles. Eles eram bem vistos pela sociedade, eles eram muito ricos. Imagina Nicodemos mobilizar 34 quilos de especiaria de um dia para o outro. Ele era um fariseu também, um fariseu que se converteu. Ele teve um encontro com Cristo e por isso ele, junto com José de Arimateia, ele faz essa pressão junto a Pilatos para poder ter o corpo de Cristo. Então isso mostra claramente que as pessoas que cometem o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, elas deliberadamente, conscientemente, elas rejeitam o senhorio de Cristo nas suas vidas. E quem rejeita o senhorio de Cristo nas suas vidas, não tem perdão, porque Cristo é a conexão, novamente, do ser humano com Deus. Então isso é uma prova clara. Lázaro foi ressuscitado, todo mundo viu, todo mundo
se espantou com tudo aquilo ali que acontecia, ele era um milagre ambulante, Jesus não precisaria provar mais nada para ninguém, os fariseus sabiam disso e deliberadamente eles decidiam matar Cristo também, por quê? Porque eles gostavam da vida deles aqui na terra. Mesmo assim, são as pessoas, existem muitas pessoas nos dias de hoje que elas sabem que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Senhor, que elas precisam se render aos pés de Cristo, mas preferem viver a vida delas. Preferem viver a vida delas de prazer, preferem viver a vida delas com outros prazeres que não é a servidão a Cristo. E só fazer um parêntese também, porque tem um paradoxo muito grande quando fala assim, nós precisamos nos sacrificar por Cristo. Quando nós fazemos isso, quando nós temos essa convicção de que nós vamos entregar a nossa vida com Cristo, nós fazemos isso com uma alegria tão grande e uma satisfação tão grande que nós entendemos, mesmo sendo um sacrifício, que não há melhor coisa a ser feita. É o caso de Maria. Quando ela quebra aquele nardo ali, ela não quer saber que custa 15 mil, ela quer lavar ela quer mergulhar cada vez mais na adoração, tanto que ela enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Enquanto o outro lá já estava preocupado com o dinheiro que era para ele roubar. Né? E ele inventa toda uma história, toda uma situação, né? Fala assim, poxa, na verdade é o seguinte, mulher, por que você fez isso? Eu queria roubar esse dinheiro. A verdade é essa, né? É simples assim. Mas ele inventa outro enredo. Ou poderia dar aos pobres. Mentira. Mentira. Então nós temos que ter essa consciência. E muitas vezes ter essa consciência também. Aqueles que não se entregam ao senhorio de Cristo, eles rejeitaram a vida eterna pronto e deliberadamente. Não adianta chegar simplesmente no domingo, vir cumprir um ritual santo, eu adoro, eu dou dízimo, eu faço isso, sendo que na semana eu vivo a minha vida como eu quero. Não. Existe um preço a ser pago, mas o preço é ínfimo em vista do que Jesus é para aquele que se torna filho dele, né? Se torna servo dele. Mas as pessoas não entendem isso, né? E a gente precisa, nós que estamos aqui, nós que precisamos, entrou um ninja aqui, nós que precisamos, que nós entendemos isso, nós temos que ter isso no nosso coração. E as pessoas que não conseguem enxergar isso, é hora de pôr o joelho no chão e conversar com Deus. Poxa, o que é isso? Isso é o poder da oração. E nós aqui, no século 21, nós precisamos entender isso, que o sangue de Cristo, o poder de Cristo, nos conecta novamente a Deus. Mas existem pessoas que não querem se conectar a Deus e precisam enfrentar essa realidade. Que às vezes nós somos um Judas querendo ser um João, querendo ser um Pedro. Mas nós temos que, né, por isso que Deus fala, a gente precisa olhar para cada um de nós e buscar esse entendimento no poder do Espírito Santo para entender quem somos nós. Né? E esses aí eram diabos que queriam viver a vida de riquezas, de luxo, oprimindo o povo, colocando jugo no povo, oprimindo o povo de forma absurda, inventando coisas de santidade, e eles mesmos se esbaldavam com aquilo, né? A Bíblia fala que as franjas que significavam santidade eram imensas para eles conseguirem honra, ao mesmo tempo que eles usurpavam, roubavam do povo, e nesse sentido eles estavam querendo impedir o povo de enxergar o próprio Deus, porque eles estavam presos nas coisas dessa terra. Né? E existem muitas pessoas presas com as coisas nessa terra. Nós precisamos nos desapegar das coisas desse mundo. Esse mundo é uma passagem e nós não conseguimos entender isso. Prova que, se eu perguntar a uma pessoa assim, você tem certeza que vai para o céu? Quem tem aqui certeza que vai para o céu? Se eu apontar uma arma para a sua cabeça, você vai para o céu agora. Você não vai querer morrer. Nós estamos presos. E existem pessoas que estão mais presas ainda. Então, nós temos que discernir essas coisas, né? E ter um relacionamento com Cristo que seja um relacionamento inteligente, um relacionamento que ele seja coerente, porque muitas vezes as pessoas vão em qualquer vento de doutrina também querendo encher seu próprio ventre. São pessoas que vão em busca de revelação e tal. Eu não sou contra, mas existem pessoas que só querem revelação. E a Bíblia está aqui gritando, né?
A Bíblia está gritando, as pregações estão gritando. E a pessoa só quer revelação, ela quer isso, ela quer ver poder, ela quer ser grande, ela quer um pastor põe uma Ferrari no altar para aguçar a ganância dela, e ela vai viver um evangelho falso. E Jesus não nos ofereceu esse tipo de evangelho, esse evangelho de riquezas. Jesus nos ofereceu um evangelho de renúncia, onde cada um tem que pegar o seu vaso e quebrar nos pés dele e se derramar perante ele. Amém, Carol. Carol. Não pode discordar de mim, viu, cara? Eu vou concordar, Alisson. Paz, igreja. Isso que a Alisson está falando é muito sério sobre o senhorio de Cristo. Muitas vezes nós temos visto um cristianismo em que as pessoas querem só as coisas que Jesus pode oferecer, né? Como nós já falamos em outras aulas. Elas querem as bênçãos, elas querem tudo que Jesus oferece. Mas o senhorio de Cristo, o que é o senhorio? Outro dia eu estava conversando com o John sobre essa questão da servidão. A gente estava assistindo, eu não lembro o que era, e tinha uns servos lá. Eu falei, gente, mas olha que absurdo, que tristeza a pessoa ser serva. Era como se fosse escravo, só tinha um nome diferente. Mas a pessoa tinha que viver para servir aquele senhor. Ele tinha que fazer tudo que era mandado, ele tinha que fazer tudo sem reclamar, dia e noite, sem parar. Ele tinha que ficar fazendo tudo que o senhor queria, e ele não tinha nem salário, porque servo não tinha salário. Servo só tinha comida. Ele só recebia comida e um lugar para dormir. Aí eu e John estávamos conversando sobre isso. Falei, John, mas que coisa, deve ser muito triste ser servo, né? E quando o Alisson falou do senhorio de Cristo, isso veio à minha mente. Nós temos que nos render ao Senhor como esses servos. Só que no nosso caso, nós precisamos fazer isso de livre e espontânea vontade. Aqueles servos lá, muitos que falam na Bíblia, né, em outras histórias que a gente conhece, aquelas pessoas muitas vezes elas eram obrigadas, elas não queriam ser servas. Alguns casos na Bíblia a pessoa tinha que ser serva para pagar uma dívida. Em outros eram em casos de guerra, onde eles eram tomados e levados como servos. Mas nós não fomos obrigados. E nós não podemos ser. Nós temos que aceitar o senhorio de Cristo com alegria, com amor. E isso que Carla falou antes aí, a gente tem que fazer sacrifício. O que é esse sacrifício? Eu não gosto de orar às 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas a gente não vai fazer o que a gente gosta. A gente sacrificar e fazer a vontade do Senhor é deixar de fazer a minha. Eu quero dormir mais, mas eu sei que eu preciso. Mas eu não estou sentindo. Ninguém sente de trabalhar todo dia, mas você não vai. Então a gente tem que... eu não sinto de ter que dar uma faxina na casa, mas eu tenho que fazer. Quando seu filho é bebê, eu não sinto de levantar para dar mamar, né, Marina, o neném, mas ela tem que fazer, porque a filha dela depende dela. Então, aceitar o senhorio de Cristo é fazer todas as coisas com amor e alegria, é serviço mesmo. E abrir mão da minha vontade. Eu sou serva de Cristo porque eu quero. Eu não fui capturada numa guerra, eu não fui obrigada, eu não estou aqui porque alguém colocou uma arma na minha cabeça. Eu vim porque eu amo o Senhor. Mas eu tenho realmente que mostrar esse amor e aceitar o senhorio de Cristo a todo dia. É rejeitando a minha vontade de dormir até meio-dia e não orar, de não levantar de madrugada para orar, de não participar do relógio de oração. É fazer sacrifícios, é ler a Bíblia, como Carla falou, escolhe aquele momento que você está mais descansada. Mas agora eu queria deitar um pouco. Mas se você aceita o senhorio de Cristo, você vai viver como um servo fiel que ama e que faz aquilo que o Senhor espera que você faça. Só que sem ser obrigado. Você vai fazer porque você quer e por amor. Aceitar o senhorio de Cristo é isso. É fazer porque eu amo o Senhor. Não porque eu sou obrigada a fazer. Então, a dificuldade hoje do evangelho que nós vivemos nesse tempo contemporâneo aí, é que as pessoas querem que Jesus seja servo delas. Elas não querem aceitar o senhorio de Cristo, elas querem receber o que Cristo tem, mas assenhorear-se elas não querem. Então nós precisamos, como igreja, tomar essa postura, porque se nós que estamos aqui, estamos vivendo dessa maneira, como que os lá de fora vão fazer? Deus nem está esperando nada deles ainda, mas de nós Ele espera. Sim, e essa renúncia aí, ela tem que ser de boa vontade, com alegria, igual a Carol falou, porque não adianta. É um jugo, é um fardo para mim, então não adianta. Deus não está recebendo nada. Né? Porque está sendo uma obrigação para você? Então Deus não está recebendo. Está sendo uma obrigação você levantar de madrugada para orar? É fardo, é doído. Eu queria estar dormindo. É claro, 2h30, 3 horas da manhã, eu queria estar dormindo. Mas
quando a gente começa a fazer, os primeiros dias é difícil mesmo, mas depois você já começa a fazer automático, né? Seu corpo, tudo o corpo acostuma, tudo o corpo acostuma. Se a gente programar, ó, o bebê ali, o bebê já tem as horas certinho que ele acorda, não tem, Marina, de madrugada? Deve acordar umas 2, 3 vezes na madrugada para mamar, não sei, com 2 meses já acorda menos, né? Aí está acordando uma vez, mas antes acordava mais, não era, no início? Então, é programado. E aí vai acostumando. Ah, agora eu não preciso mais acordar tantas vezes assim, porque eu já mamei e estou com a barriga cheia. Então, agora eu só vou acordar 2. Ah, não, agora eu só vou acordar 1, porque eu já estou com a barriga cheia. É claro que eles não pensam assim, né? A barriga doeu, eu choro. Mas tudo o corpo acostuma, o corpo vai acostumando com aquilo ali que a gente vai fazendo, né? E se um bebê, ele pode ser doutrinado em tudo, pode ser programado em tudo, nós que temos consciência de todas as coisas, muito mais ainda, né? Muito mais ainda. Atos 20, 24 diz assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, o que Paulo vem dizendo aí para a gente? Né? É com alegria. É com alegria. Não adianta eu fazer sem alegria. Não. Ui. Não adianta eu fazer, né, sem alegria. Peraí, gente. O trem desligou aqui. A dona do computador podia vir aqui ajudar. Então, não adianta... Ah, soltou aqui, minha. Tá vendo aqui? Não adianta eu fazer as coisas sem alegria. Porque o Senhor, Ele não vai receber se eu faço, igual eu falei antes. Se eu faço as coisas, se aquilo para mim é triste, é moroso, o Senhor não vai receber de mim isso. Nós precisamos render aos pés do Senhor com alegria, dando tudo de nós. Né? E Lázaro ali, esse testemunho vivo de Deus, esse testemunho vivo do Senhor Jesus, esse milagre, né? Ele também estava ali, dando tudo de si. Ele podia falar, não vou ficar aqui não para morrer, mas em nenhum momento a Bíblia falou que Lázaro desistiu. O que é que você está rindo? Ah, isso aí é uma pessoa que está na live, né? Ah, tá. Ah, foi irmão Paulinho. Oi, irmão Paulinho, bom dia. Então, deixa eu voltar aqui para a gente continuar. Então, essa entrega aí de Paulo é importante para a gente também poder seguir, pensar, né? O quê? Saiu tudo? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Saiu tudo, né, Agatha? Desligou tudo, totalmente. Eu bati o pé no negócio aqui e saiu tudo. Deixa ela colocar aí de novo. Então, Paulo fala que ele não faz questão nem da própria vida dele. Porque a alegria dele é servir ao Senhor, é fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer, servir a Deus, seguindo o Evangelho de Cristo. Né? Ô, Carla, oi. Deixa eu só completar aqui, porque o que a gente falou pode parecer para os outros, tipo assim, eu não estou sentindo alegria em orar, não vou orar mais. Não é isso, irmão, só para fechar essa questão. Quando a gente começa a fazer jejum é bom, não é agradável para o nosso corpo, gente. A Bíblia fala que é mortificar a carne.
Então, eu não gosto de orar de madrugada, porque eu sinto tanto sono, eu estou sofrendo. É óbvio, gente, se você não colocar seu corpo para acostumar, você vai sofrer. Então, nós temos que fazer enquanto a gente está colocando o nosso corpo, né, nós estamos dominando a nossa carne, a gente tem que fazer contra a nossa vontade mesmo. Depois isso vai se tornar um hábito e vai se tornar uma alegria. Mas até lá, então você não desista. Começou os jovens mesmo. Levanta e fala, não fiquei alegre não. Carla falou lá que a gente tem que estar feliz. Se não está, Deus não está recebendo, vou dormir. Não é isso, viu? Pior ainda. Não, não é isso não. Você vai forçar o seu corpo a querer. Porque quem é que gosta de fazer jejum? Quem é que gosta de ir para academia? A controvérsia, tem gente que gosta, né? Ai, misericórdia. Para mim é uma coisa tenebrosa. Então, eu fico pensando, né? A Alisson, ele toda alegre, ó, ele adora. Não é para você. Tem gente que ama mesmo. Tem gente que ama, mas assim, uma coisa que você não gosta. Se você precisa, o que você vai fazer? Eu vou me obrigar até que eu, pelo menos, me acostume. Não quero, não gosto. Não vai nessa não, com a vida com Cristo não é assim não, meu filho. Toma a sua cruz e siga, viu? E é isso aí. Então, queridos, vamos atentar para essa fala aqui em Atos 20, 24. Né? Eu tenho dado testemunho de Cristo na minha vida? Pensa aí um pouquinho, é mais uma pergunta para a gente refletir hoje. Eu tenho dado testemunho de Cristo na minha vida? O que eu estou fazendo hoje? Eu estou falando hoje, viu? Não foi o que eu fiz ontem ou há 10 anos atrás, não. Porque tem gente que já fez muita coisa há 10 anos atrás, só que hoje não está fazendo nada. Né? Então, o que eu fiz, o que eu estou fazendo hoje, que vai impactar as gerações futuras, com relação ao Evangelho de Cristo? O que eu estou fazendo hoje, que vai reverberar na vida dos meus filhos, eu que tenho filho, ou na vida dos filhos que vocês jovens terão? O que você está fazendo hoje? Pensa aí um pouquinho. Está fazendo alguma coisa? Ou não está fazendo nada? Se não está fazendo nada, chegou a hora de fazer para todos nós aqui hoje. Essa é uma busca que nós devemos investir. Amém, queridos? E Paulo, ele estava ali, né, elogiando a igreja de Corinto aqui, ó, que nós vamos ler agora, vou ler aqui que ele está muito pequeno. Ó, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E os elogio, porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Então, aí, na carta, né, aos coríntios aí, Paulo elogia os coríntios. Por que ele faz esse elogio aí? Porque eles estavam seguindo o exemplo de Paulo. Paulo foi, né, e continua sendo um exemplo fortíssimo a seguir pela igreja e por pessoas lá de fora também, né, que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas conhece Paulo, porque Paulo tem uma história grande na Bíblia aí. Né, o maior de todos, que foi quem? Jesus Cristo, nos ensinou pelo exemplo. Então, ensinar pelo exemplo é uma arte. Eu coloquei aí, ó, a arte de ensinar pelo exemplo. Ensinar pelo exemplo é uma arte. Né? Jesus, ele não deixou somente palavras para a gente. Ele não deixou somente um livro escrito. Mas Jesus deixou ensinamentos valiosíssimos quando ele veio aqui na Terra. Ele mostrou como viver e como fazer através da vida que ele teve aqui na Terra. E é esse exemplo que nós devemos seguir. Amém? Amém? Jesus, ele impacta gerações e gerações. E pode passar 1.000, 200, 300 anos. Se nós vivêssemos, né, esse tempão, nós ainda veríamos. 300 mil anos, né, que eu queria dizer. 1.000 anos, 200 mil anos, 300 mil anos. E se nós vivermos até 300 mil anos, nós iríamos ver Jesus impactando vidas. Porque Jesus é eterno. E ele nos ensina a ser como ele. Ele nos ensina a imitá-lo.
E nós devemos impactar. Nós devemos, sim, buscar formas de fazer diferente e sermos diferentes. Vou contar uma historinha aqui para vocês que eu achei muito bacana. Esses contozinhos, né, que não sei se aconteceu, né, mas eu achei muito bacana que uma mãe pegou o filho dela, um jovem, assim, tipo Evelyn, e levou, você está com 15, 14, né? É mais ou menos a idade de Evelyn ali, e levou num sábio lá da antiguidade. E falou com o sábio assim, sábio, por favor, fala com meu filho para não comer açúcar. Aí o sábio olhou para ela, pensou e falou assim, olha, volta daqui 2 semanas. Aí ela foi para casa com o filho e 2 semanas depois ela voltou. Aí chegou lá, sábio, eu tive aqui, né, 2 semanas atrás, o senhor falou que era para eu voltar aqui hoje, porque eu quero que o senhor fale para o meu filho para não comer açúcar. E aí, o sábio pensou, olhou para o menino assim, bem fito nos olhos, assim, bem dentro dos olhos do menino, e falou assim, não coma açúcar. E a mãe olhou assim, ela queria que ele falasse isso, né? Ela olhou assim e falou assim, mas sábio, eu tive aqui há 2 semanas atrás, por que o senhor não falou isso antes para ele? Por que o senhor me pediu para voltar agora? Se eu tivesse falado antes, teria me poupado tempo. Porque há 2 semanas atrás, eu comi açúcar. Entenderam a moral da história? Como que você vai falar para a pessoa, não coma açúcar sem top de açúcar o dia inteiro? É chocolate, é bala, é pirulito, é pipoca doce. Não tem como, né? Era o sábio, né? Ele queria o quê? Ensinar pelo exemplo. E nós hoje devemos agir e ensinar pelo exemplo. É tão importante isso, gente. É tão importante a gente ensinar pelo exemplo. As crianças, elas aprendem com o nosso exemplo. Nós, pais, né? Nós não precisamos falar para os nossos filhos. Se nós fizermos, eles vão fazer como nós. Eles vão fazer iguaizinho. Igualzinho. Sem tirar nem pôr nada. Se eu sou uma boa pessoa, meu filho vai ser uma boa pessoa. Se eu minto, engano, meu filho vai mentir e enganar. Se eu falo palavrão, meu filho vai falar palavrão. Então, tudo nós ensinamos pelo exemplo. Tudo. Quando eu tive Agatha mesmo, eu lembro que eu saí do hospital e eu ficava com aquele negócio na cabeça, meu Deus, como é que eu vou ensinar essa menina a falar? Olha para você ver, olha as ideias. Como é que eu vou ensinar essa menina a falar? Sabe como é que é ensinar a menina a falar? E ficava com aquele negócio na cabeça. Ensinar a falar, deve ser difícil demais ensinar um menino a falar. Precisa ensinar? Principalmente se for uma mãe tagarela, um pai tagarela, esse menino vai ser pior. Né? Por quê? Ele está vendo. Ele está ouvindo sua voz o tempo inteiro, ele vai conversar rapidinho e ele vai ser um conversador. Agatha conversava pelos cotovelos, desde os 10 meses de idade. Hoje ela é caladinha assim, mas ela conversava muito. Ela não parava de conversar. Né? Então, por quê? Aprender vendo, olhando, observando. Eu não precisei ensinar. Né? Tem coisas que a gente nem percebe que está ensinando e está ensinando. Por isso que nós temos que ter muito cuidado nas nossas atitudes, não só para os nossos filhos, mas por todos aqueles que estão ao nosso redor. Todos aqueles da nossa convivência, lá na escola, na faculdade, no trabalho, em todos os lugares, nós estamos sendo observados o tempo todo. O tempo todo. Quando as meninas eram pequenas, eu achava, quando as meninas eram pequenas, não, antes de eu ter filho, eu sempre achava muito lindo os filhos chamarem papai, mamãe, vovô. Eu falei, quando eu tiver filho, porque assim, eu não chamo minha mãe de mamãe, meu pai de papai, eles não me ensinaram.
né? Então, a gente aprende aquilo que a gente é ensinado ou aquilo que a gente vê. Como eles chamavam os pais deles de mãe e pai, eu vi aquilo, então eu aprendi aquilo, né? E com minhas meninas foram mais difíceis ensinar por conta disso, porque eles não me viam fazendo, nem viam o pai delas fazendo. Então, Yasmin, bem pequenininha, mãe, não é mãe, é mamãe. Ah, mas você chama vovô e vovó de mãe e pai, por que eu não posso chamar? Entendeu? Tá vendo o exemplo? Eu falei, não, é porque seu avô e sua avó, né, eu falei assim, vovô e vovó não ensinaram a mamãe chamar de mamãe e papai. Mas eu estou ensinando. Né? Então, é muito mais fácil ensinar pelo exemplo. Para a Aline deve ter sido muito mais fácil, porque ela chama a mãe dela de mamãe e o pai dela de papai. Então, para ela deve ter sido muito mais fácil. Os filhos dela viram ali, já captaram a mensagem e já começaram a chamar mamãe e papai. Né? Mas para mim foi mais difícil. Então, o exemplo é importante. Né? A gente viver o exemplo. O que a pastora está falando ali, que é muito importante você ter muito cuidado com os exemplos e com o que nós falamos, admoestamos para as nossas crianças, né? Como a pastora contou a história ali, eu vou contar uma história também, que um menino, ele estava na aula, né? Estava na aula de religião, aí a professora ensinando lá, falando dos mandamentos, dos princípios, e diz assim, mas Jesus diz que é melhor dar do que receber. Tem uma pilha aí, não, Marcos? Uma pilha aí. O microfone descarregou aqui, deixa eu só colocar a pilha rapidinho. Amém, glória a Deus. Como eu disse, então, a professora ensinando que Jesus disse que é melhor dar do que receber. E o menino falou assim, é verdade, meu pai tem sempre ensinado isso para nós. Aí a professora disse, mas seu pai é um homem sábio. O que ele faz? Ele é lutador de boxe, né? Então, na cabeça dele, o que o pai estava ensinando, né? Era uma coisa, né? Então, hoje nós temos que ter muito cuidado disso, o que nós falamos, o que nós pensamos, né? E o que nós fazemos. Bem, né? Ensinou bem, né? Lutador de boxe. Então, queridos, pensando no exemplo, eu achei essa frase aqui, eu achei espetacular, desse Ralph Waldo Emerson, que ele foi um filósofo, poeta, e ele era pastor lá em Boston. E ele fala assim, ó, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, isso aí é aquele, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Então, as nossas atitudes, elas gritam. Não adianta eu falar para o meu filho não mentir se eu estou mentindo o tempo inteiro. Ele vai aprender a mentir. Ele vai aprender o que eu estou ensinando, não o que eu estou falando. Porque as atitudes sufocam a fala. É por isso que Jesus nos ensinou tanto com palavras quanto com exemplo. E é por isso que muitos aí ensinam tanto com palavras, né, desde lá dos primórdios, como com exemplo. Né, e que nós possamos estar atentos ao exercício do exemplo. Esse privilégio Deus nos deu. E nós temos que usufruir dele. Para que nós possamos influenciar verdadeiramente. Porque não adianta falar. Ai, meu Deus, eu estou orando há 30 anos, meu marido não converte, meu pai não converte, meu irmão não converte. Mas eu estou agindo
nesse tempo todo, da forma que Jesus me ensinou a agir? Né? Porque às vezes eu estou orando, mas minhas atitudes estão falando o contrário. Muitas vezes a gente vê pessoas que não se entregam aos pés de Jesus, não, mas a minha irmã é crente, olha como que ela é. Eu quero ser crente assim, não. Servir a Deus de jeito, prefiro ficar do jeito que eu estou. Então a gente tem que aprender a servir ao Senhor Jesus e a viver um testemunho de vida. Vou terminar. 2 Timóteo 3,12, sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Quem vive para Jesus será perseguido. Lázaro estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado de morte e poderia vir a morrer a qualquer momento, porque aquele povo ali não tinha dó, não. Né? Se eles quisessem matar, eles matavam mesmo sem dó. Jesus nos chama, queridos, para sermos suas testemunhas. Olha o que Atos 1:8 diz. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Muitos querem ser muitas coisas, vocês já perceberam isso? Muitos querem ser advogado de Jesus, juiz de Deus, é o que mais tem, né? É juiz de Deus. Mas Jesus não está nos chamando para isso. Jesus, ele está nos chamando aí, ó, Atos 1:8, para sermos suas testemunhas. E uma coisa interessantíssima, que eu creio que muitos não sabem. Testemunho, do grego, martos, fala assim, a pronúncia é como se fosse 2 Os. E, primeiro, o que estamos testemunhando? O que você está testemunhando? Né? Vamos entender aqui o testemunho. Olha para vocês verem. Primeiro aí, né? O testemunho do grego, né? Martos. Ele é o quê? Um espectador. Quem testemunha é um espectador de algo, né? É também aquele que testifica algo. É também aquele que confirma algo. Alguém que dá um testemunho, ele vai fazer tudo isso aí. É algo visto como experiência. Então, você passou por aquilo ali, você viu, você testemunhou, você foi um espectador, tá? Então, isso aí é uma pessoa que é testemunha de alguma coisa, certo? Eita. E uma testemunha dá testemunho através de palavras, de ações. Aliás, vou voltar aqui. Olha, depois de testemunho, eu pesquisei Marte. Então, o martírio do grego é martyrium, que é testemunhar. E o Marte, do grego, martíria, que é testemunha. E agora vem essa parte aqui. Uma testemunha dá testemunho através de palavras, de ações e de sacrifício. Então, testemunha nada mais é que um mártir. Entenderam? O que é ser uma testemunha de Cristo? Isso aí não sou eu que estou falando, está no dicionário e no dicionário bíblico. Eu pesquisei no dicionário, nosso dicionário, né? Comum, e pesquisei no dicionário bíblico. E encontrei isso aí tudo. Que seria o quê? Testemunhar, ser testemunha de Cristo é muito mais do que discussões teológicas. Ser testemunha de Cristo é muito mais do que nós pensamos. É sobre Jesus. É sobre aquilo que Jesus fez em mim e sobre o que eu estou fazendo por ele e aquilo que eu estou refletindo dele através da minha vida. O testemunho, você ser testemunha de Cristo, como lá em Atos 1:8,
é aquilo tudo que Alisson falou, que Carol falou. É a renúncia constante, é o sacrifício mesmo. Se nós pegarmos Estevão, por exemplo, Estevão deu a sua vida por Jesus. A Bíblia diz lá em Atos que Estevão foi apedrejado. E quem estava lá de espectador? Paulo. Paulo estava lá de espectador antes de virar Paulo, né? Quando ele era perseguidor dos cristãos. Ele permitiu a morte de Estevão. Estevão foi um mártir de Cristo. Ele deu sua vida por aquilo que ele acreditava que era o Senhor Jesus. E Paulo, se nós pudéssemos conversar com Paulo hoje, se você e eu pudéssemos perguntar para Paulo sobre Estevão, com certeza, Paulo iria dizer que ele aprendeu muito com Estevão. Aprendeu muito com a vida, com o exemplo de Estevão. Estevão não estrebuchou. A Bíblia não fala que Estevão ficou, não, correndo, não faça isso. Não, ele ficou lá, esperando. Porque ele se entregou em sacrifício. Aquilo que ele acreditava, que era o Senhor da vida dele. Ele se rendeu totalmente ao Senhor. E Paulo, depois que se converteu a Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele se rendeu ao Senhor totalmente. E é um exemplo que nós devemos seguir todos os dias, que nós devemos nos entregar todos os dias. Paulo testemunha de Cristo de tal forma, em todo o ministério dele, ele foi essa testemunha viva de Jesus. Quando ele fala assim, que a carne dele já estava morta. Ele não vivia mais para ele. Ele vivia para Jesus. Não foi assim que Paulo disse? Lá em Gálatas 2, 20. Aí, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo testemunhava em todos os momentos. E ele nos ensina que alguém que dá um testemunho de Cristo é o testemunho até o derramar de sangue. É o testemunho até o derramar de sangue. Eu não falo, queridos, literal, mas pode acontecer. Pode acontecer. Um dia, você ser obrigado a escolher entre sua vida e Jesus, como muitos foram obrigados a fazer nesta nossa época, Mas eu falo também de renúncia o tempo inteiro, porque sacrifício é renúncia, é o que Paulo diz aí, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É fazer com que a carne pare de bater. A carne está sacudindo? Ore. A carne continua sacudindo? Jejue. Medite na palavra. Para que nós possamos viver um evangelho genuíno de testemunho de Cristo. Isso aí, de que testemunho é mártir, pode ser novo para muita gente. E às vezes nós estamos falando, eu sou testemunha de Cristo. Será que nós somos realmente testemunha? O que significa ser testemunha de Cristo? Testemunhar a Cristo. Então nós temos que pensar. Se nós temos a oportunidade, nós temos o livre-arbítrio, então vamos fazer. E todas as vezes que nós formos fazer algo, que a gente pergunte, eu já vi muita gente pregando assim, fala assim, o que Jesus faria? O que Jesus faria em meu lugar? E tudo que eu for fazer, que eu consulte ao Senhor Jesus. Amém? Para que nosso viver possa ser nos aspectos de Cristo. Para que o nosso viver possa ser no senhorio de Cristo, como os irmãos falaram. E para finalizar a nossa escola bíblica, aleluia, 2 Coríntios 2:15,
parte A, que eu já falei nas outras aulas também, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. E que possamos ser verdadeiramente este perfume de Cristo, através da nossa vida, queridos, e do nosso testemunho vivo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Terminei. A palavra está com pastora Nádia, pastor, quem? Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Que bênção que a gente aprendeu, né?